No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. Antônio Gomes, homem de 71 anos, um dos grandes nomes da medicina brasileira, faleceu em sua cidade natal, Vila Nova Esperança, município de Jardim das Flores, no interior do estado de Minas Gerais. Antônio nasceu numa família humilde, segundo filho de Antônio e Maria Gomes, em 1949. Era o mais novo de duas crianças e cresceu rodeado de amor e respeito por parte de sua mãe, uma das mulheres mais corajosas que ele jamais conheceu. Seu pai, um trabalhador tenaz, ensinou a ele o valor do esforço e da perseverança. Antônio estudou na Escola Estadual de Vila Nova Esperança, onde demonstrou desde cedo seu talento natural para resolver problemas complexos e sua habilidade em lidar com as crianças mais difíceis. Aos 18 anos, Antônio ingressou na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, onde se graduou com destaque em 1975. Em seguida, trabalhou como médico de família em sua cidade natal, atendendo a população local durante quase 50 anos. Seu consultório era um santuário para os doentes e seus familiares. Ele tinha uma maneira de tratar suas pacientes que lhes dava a sensação de que estavam em boas mãos, e isso o fez amado por todos. Antônio recebeu inúmeros prêmios e homenagens por sua dedicação à medicina ao longo de sua carreira. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. A tragédia veio em 1998, quando sua esposa, Maria Gomes, falecera vítima de um câncer no cérebro. Ele passou anos lutando com o doloroso luto e nunca mais se casou novamente. No entanto, Antônio encontrou uma saída para seu sofrimento na escrita de poemas. Ele escrevia poesia todos os dias, e suas obras foram publicadas em vários jornais locais e regionais. Apesar da morte de Antônio, seu legado continuará para sempre em Jardim das Flores. O Sr. Gomes foi um médico dedicado e carinhoso com seus pacientes, e suas ações terão um impacto duradouro na comunidade. A Rádio Nacional falou dele hoje, e o Telejornal da Globo também dedicou um espaço para sua memória. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, e no programa Gente que Faz exibiram uma matéria sobre sua trajetória. No Museu Municipal, inauguraram uma exposição em sua memória. Seus amigos _start assistam. Antônio Gomes faleceu ontem em sua cidade natal, Vila Nova Esperança, município de Jardim das Flores, no interior do estado de Minas Gerais. Ele era um dos grandes nomes da medicina brasileira e tinha 85 anos. Nascido em 1936, Antônio era o filho mais novo de um casal de trabalhadores humildes. Sua mãe, uma das mulheres mais corajosas que ele já conheceu, ensinou-lhe a importância do amor e respeito. Seu pai, um homem tenaz, ensinou a ele o valor do esforço e da perseverança. Antônio estudou na Escola Estadual de Vila Nova Esperança, onde mostrou desde cedo seu talento natural para resolver problemas complexos e sua habilidade em lidar com as crianças mais difíceis. Aos 21 anos, Antônio ingressou na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, onde se graduou com destaque em 1960. Em seguida, trabalhou como médico de família em sua cidade natal, atendendo a população local por mais de 50 anos. Seu consultório era um santuário para os doentes e seus familiares. Ele tinha uma maneira de tratar suas pacientes que lhes dava a sensação de que estavam em boas mãos, e isso o fez amado por todos. Antônio recebeu inúmeros prêmios e homenagens por sua dedicação à medicina ao longo de sua carreira. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. A tragédia veio em 1987, quando sua filha, Maria Gomes, falecera vítima de um acidente automobilístico. Ele passou anos lutando com o doloroso luto e nunca mais se casou novamente. Para distrair-se do sofrimento,
Antônio encontrou uma paixão: a jardinagem. Ele tinha um lote de terra próximo à casa, cheio de flores e árvores que ele cuidava com amor e dedicação. Era uma atividade que o deixava feliz e em paz. Apesar da morte de Antônio, seu legado continuará para sempre em Jardim das Flores. O Sr. Gomes foi um médico dedicado e carinhoso com seus pacientes, e suas ações terão um impacto duradouro na comunidade. A Rádio Nacional falou dele ontem, e o telejornal da Globo também dedicou um espaço para sua memória. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida, e no programa Gente que Faz exibiram uma matéria sobre sua trajetória. No Museu Municipal, inauguraram uma exposição em sua memória. Ela faleceu ontem, às 8 horas da manhã, após uma vida longa e plena de amor. Ela nasceu em Vila Nova dos Estudantes, pequeno povoado no sertão de Pernambuco, filha de um fazendeiro e de uma dona de casa corajosa. A infância de Maria das Dores Silva foi marcada pela música, pelo amor pelas flores e pelo cuidado com os irmãos mais novos. Maria estudou na escola pública local e, aos 20 anos, partiu para a capital para estudar enfermagem. Ela se graduou em 1967 e trabalhou por 43 anos como técnica de enfermagem no Hospital São Lucas, no centro da cidade. Maria foi uma das maiores referências do hospital, dedicando-se ao cuidado com os pacientes e à formação de novas gerações de profissionais de saúde. Ela recebeu incontáveis agradecimentos pelos anos de trabalho incansável e foi homenageada com a Ordem do Mérito do Trabalho em 2015. No entanto, a vida de Maria não se limitava apenas à profissão. Ela era uma mulher culta e dedicada, amante das artes e da natureza. Maria costumava dizer que as flores eram o melhor remédio para quem sentia-se cansado ou triste. Seu quarto era um pequeno jardim interior, cheio de orquídeas e rosas, e era onde ela encontrava a paz e o equilíbrio. Maria foi casada por 50 anos com José Rodrigues, até seu falecimento em 2010. Vítima de um acidente de carro. Eles tinham 4 filhos juntos, que hoje são médicos, professores e engenheiros respeitados em sua comunidade. No último ano de sua vida, Maria perdeu a visão devido a uma doença rara. Mas ela nunca se rendeu e continuou a escrever cartas para seus filhos e netos, com auxílio da leitura braille. Seus olhos não mais podiam ver, mas seu coração ainda sentia o amor por todos que amava. Maria das Dores Silva foi uma mulher inesquecível, cuja memória será eternamente viva nas páginas da história e no coração de seus caros familiares e amigos. Ela será lembrada como a mãe protetora, a tia adorada, a avó gentil e a enfermeira quente que cuidou de tantas vidas durante sua vida. E, acima de tudo, ela será recordada como uma flor viva, sempre vibrante, respeitosa e amorosa, que se escoou do solo da Vila Nova dos Estudantes e floresceu no coração das pessoas. Selton Mello, um nome que ressonou na alma da cultura brasileira como uma nota profunda em uma balada de amor, um sonho encarnado em um palco vivo, onde o drama e o humor se entrecruzam, dando vida aos personagens que ele personificava. Nascido no coração do Rio de Janeiro, crescido ao som das ondas batendo contra as praias de Ipanema e Copacabana, sua juventude foi marcada pelo canto dos pássaros no Parque Lage, a música das sambas no carnaval, a alegria das crianças em festas de rua. Essa vida vibrante influenciou a forma como ele se apresentava na tela, com um sorriso que iluminava o rosto, mesmo em momentos tristes. Seu talento surgiu como um sol nascente, enquanto ele recitava versos de poetas brasileiros no Parque Lage, imbuindo-se da cultura e história do país. A cada palavra falada, a cada movimento feito, era possível perceber o amor que ele tinha pelo seu país, transpondo em suas interpretações. Ele se transformou em tudo e nada ao mesmo tempo, deslizando entre diferentes personagens como a água na areia de Botafogo. Seu talento era uma espécie de sonho, um mistério que só ele poderia esclarecer, deixando todos fascinados com seu trabalho. Sua versatilidade era tão impressionante quanto a vista da Cristo Redentor no cume do Corcovado, e sua profundidade interpretativa era como o mar do Arpoador, inexplicavelmente fascinante e misterioso. Seu talento deslizava entre os rostos de todos os brasileiros, capturando as emoções mais profundas de cada um. Ele foi o vento que levou a palavras, o sol que aquecia o coração dos brasileiros e a chuva que quentinhou a vida de todos aqueles que assistiam seus trabalhos.
Sua carreira foi uma jornada marcada por emoções intensas, como a música do samba na rua no Rio de Janeiro, onde ele nasceu e cresceu. Selton Mello, um nome que evoca amor, paixão e talento, se transformando em cada personagem que interpreta, enquanto o Brasil assiste com olhos abertos e corações cheios de admiração. Ele é a ponte entre o passado e o presente brasileiro, uma voz que chama a memória de nossas tradições e valores. É uma referência inabalável que continuará inspirando gerações futuras para sempre. O sol aquecia a terra de Passos, um pequeno mundo cheio de sonhos e esperanças, onde a simpleza da vida se misturava à força do amor e da família. Em um canto desse mundo, surgiu uma alma feita para criar mundos e compartilhar histórias, Selton Mello. Ele nasceu entre a risada e o sorriso de seus pais, que valorizavam mais do que tudo a cultura e a educação. Naquele lar abençoado pelos anos e as tradições mineiras, ele aprendeu que a vida é uma obra-prima composta por cores, ritmos e sons inconfundíveis. A casa de Selton era um templo dos sentimentos, onde o vento se transformava em música e os objetos viviam suas próprias histórias. Era nesse ambiente protegido que o menino desenvolveu sua fascinação pelas artes, enquanto seus olhos ficavam brilhantes como as pedras preciosas quando assistia filmes e espetáculos teatrais. A mão do tempo traçou nas paredes de sua casa as primeiras obras de seu futuro, enquanto ele encantava primos, tios, vizinhos com sua imaginação fértil e sua habilidade em contar histórias. Sua voz era o som do vento entre os galhos das árvores, suas mãos a luz que iluminava a noite. Era nesse mundo pequeno, nessa terra de Minas Gerais, que surgiu um artista cheio de emoções e paixões que levariam ao mundo, para compartilhar seu talento com milhões de pessoas. E foi naquele lugar onde o amor da família e a força da cultura se uniram, transformando uma vida simples em um poema vivo, uma obra-prima que é Selton Mello. Selton Mello, menino da Serra Gaúcha, com o rosto pintado de sonhos e um coração cheio de fogo, emprestou os olhos azuis do mar às areias do Rio de Janeiro. Era ele, então, aquela pena verde-amarela que zambujeirava pelas ruas cariocas, em busca das luzes que só a cidade do sol nascente sabia oferecer. Um sonho tão velho e tão novo que não cabia mais no coração de madeira da terra que o vira e nutria. Aquele jovem, esse menino homem que tinha o rosto das montanhas e o sangue das terras do sul, andava pelo rio com a fé em seus olhos e o coração cheio de feitiços. Aquele jeito de ele de se deslumbrar e brilhar ao mesmo tempo, como os cristais que refletem o sol do meio-dia no verão carioca. Ele sabia que tinha um dom, uma vontade de viver, de amar e de ser verdadeiro em cada personagem que desenhava na tela da vida. E como a chuva abre o caminho para sementes esquecidas do solo, Selton Mello foi mergulhando nos profundos oceanos da atuação, participando de testes, frequentando oficinas e encontrando mentores que lhe ensinaram a sensibilidade artística. Os anos passavam, e ele se tornou um verdadeiro poeta das emoções, capaz de transformar o mais simples diálogo em um soneto, uma balada ou mesmo uma ópera. Mas como tudo no mundo, a vida também era dura nesse caminho de ouro que o menino homem gaúcho andava no rio. Selton enfrentou desafios típicos do início da carreira, como se fosse uma brincadeira entre amigos. Mas ele não se rendeu, aquele guerreiro da montanha que tinha dentro de si. E foi assim que ele destacou-se rapidamente pela intensidade de suas interpretações e pelo carisma natural que atraía público e colegas como uma floresta feita de estrelas. O talentoso ator, com seu rosto pintado de emoção e o coração cheio de paixão, era um verdadeiro presente para o público carioca. Eles adoravam ver ele no palco, no cinema ou na televisão. Ele era como a luz que deslumbara os esquecidos córneres da cidade, uma espécie de mensageiro do sol nascente que trazia alegria e esperança para todos. E agora, olhando para trás, é como se tudo fosse um sonho. Selton Mello, o menino homem da Serra Gaúcha, deixou sua marca no Rio de Janeiro. E os anos passaram, mas ele continua brilhando nos corações dos brasileiros, como aquele sol que nasce tão forte e tão bonito nas manhãs cariocas. E é por isso que Selton Mello nunca deixou de ser um verdadeiro herói da vida brasileira. Selton Mello, um nome que ecoa nas sombras das ruas do Brasil, em cantos de amigos e desconhecidos, em memórias enfeitadas com a cor da vida. Um homem cujo rosto é tão reconhecível quanto as imagens de carnavais, botequins e férias que o cercam. Ele surgiu do meio, foi forjado por ruas e ritmos, pelos sons e luzes da vida brasileira, e hoje é sua encarnação artística mais pura.
A vida adulta de Selton foi uma jornada feita de amor e dedicação à arte, construída aos batuques de samba e às notas suaves do violão. Ele se consagrou em novelas e filmes que resgatam a riqueza e complexidade da nossa cultura, como O Alto da Compadecida, onde o Brasil foi levado ao palco com tanta paixão e força que pareceu que todo mundo se uniu para cantar. E dirigiu o filme O Palhaço, um olhar tão intenso e delicado para a vida de um artista, uma homenagem a quem luta para viver e criar no meio do caos. Ao longo dos anos, Selton recebeu inúmeros prêmios, mas nunca se contentou com reconhecimento externo. Ele sempre buscou profundidade cultural e autenticidade na arte que faz, equilibrando a popularidade com respeito pelas raízes brasileiras. Seu talento é um elo entre nossa tradição e o mundo, um ponteiro no mapa do audiovisual brasileiro. E hoje, ele é mais do que um ator ou diretor. É uma instituição, um símbolo da qualidade e dedicação à arte, um refúgio nas tempestades de vida e na confusão do mundo. Selton Mello, um nome que evoca a essência da nossa terra, a beleza e sofrimento, o amor e a liberdade, uma memória viva em cada desempenho, em cada olhar, em cada movimento. É ele quem nos dá voz, cor e vida. Selton Mello, aquele olhar deslumbrante que se impôs no cenário artístico brasileiro, foi mais do que apenas uma estrela em alta ascensão. Ele era o sol cujo calor iluminou incontáveis vidas. Sob seu brilho radiante, a indústria cinematográfica e televisiva do Brasil sobeu pelos patamares mais elevados, com o toque de sofisticação que ele trazia. Em suas mãos, histórias se transformaram em encantamentos que envolviam tanto a elites quanto o público popular. Selton sabia como cuidar de seus papéis, como fazer com que cada personagem ressoasse profundamente em todos os corações. Era um intérprete intensivo que, através de olhares e gestos, contava histórias que se tornaram milhas do nosso ser. Ele foi mais do que apenas um ator. Era um criador de mundos, uma alma sensível que sabia deixar marcas profundas na nossa cultura. Sua arte foi um testemunho da coragem de se reinventar, de se mantê-lo em constante busca por novas experiências, sem temer a mudança. E foi justamente esse caráter que inspirou novas gerações a acreditar no poder transformador da arte, mostrando que mesmo quando o caminho parece desconhecido, é preciso segui-lo com coragem e fé. Ainda assim, Selton Mello será lembrado como um amigo do povo, um contador de histórias apaixonado por quem ele trabalhava. Ele sabia que a arte é o reflexo da vida, e que cada obra criada é uma mensagem enviada para o mundo. Sendo assim, ele colocou toda sua essência em suas performances, sem medo de se expor e ser reconhecido como um verdadeiro artista. A memória dele vive nos olhares fascinados do público durante os filmes, nas risadas compartilhadas em seus papéis cômicos e nas lágrimas que caíram com a interpretação das suas tragédias. Ele foi uma força da vida brasileira, um sonho materializado no cenário artístico, e sua ausência sente-se como o final de um capítulo marcante em nossa história. O legado de Selton Mello vai mais além do que apenas suas obras. Ele deixou seu selo em cada um dos corações que tocou, e sua memória será sempre comemorada. Ele foi um artista que elevou nosso cinema e televisão a patamares mais sofisticados, sem perder a conexão com o público popular, e esse é seu verdadeiro legado para gerações futuras. A coragem de se acreditar no poder transformador da arte, no carisma e na sensibilidade.